Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus habite em nossas vidas e que nos façamos merecedores do amor do nosso Mestre. Hoje daremos início ao estudo de mais uma obra, onde buscaremos entender as razões da nossa existência. Por isso te rogamos, Senhor Jesus, perseverança e entendimento. Dilata nossa capacidade cognitiva para que tenhamos expandida a condição de entendimento. Queremos ser melhores, Senhor, e para isso é necessário que nos aprofundemos a respeito das Tuas leis. Sabemos que nada somos ante a grandiosidade da Tua criação, mas como os Teus enviados responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o véu se levanta aos olhos à medida que ele se depura. Queremos depurar os nossos olhares para obter um cadinho mais do conhecimento que nos possibilitará uma vida moralmente mais elevada. Agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado sobre as Tuas leis. Gratidão, Senhor. Então, queridos irmãos, início de um novo ano, desejamos paz e harmonia para todos. Obrigada pela companhia. Como já dissemos, estamos iniciando o estudo de uma obra novíssima. Ela está completando agora, dia 6 de janeiro, 154 anos, porque ela foi lançada nesse dia, no ano de 1868. Nós estamos falando da Gênese e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Sabemos que Allan Kardec codificou 5 obras básicas, iniciando pelo Livro dos Espíritos, em 1857. Esse livro contém 1019 questões, que é o livro base da doutrina espírita, que trata sobre os aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, e olha que interessante, cada parte deu origem a um novo livro. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias, que então deu origem à Gênese, no ano de 1868, 10 anos depois do lançamento do primeiro livro. Então, na Gênese nós encontramos análise sobre a formação da Terra e do Universo, a explicação sobre os milagres de Jesus, uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre o progresso e muitas outras coisas. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. E essa segunda parte dá origem, então, ao Livro dos Médiuns, em 1861. O Livro dos Médiuns é um guia, muito seguro para os médiuns, ou para quem deseja ter conhecimento a respeito, porque ele tem o objetivo de indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, bem como dirigir o emprego da mediunidade de forma útil e segura, de uma forma ética. A parte 3 do Livro dos Espíritos, ela fala das leis morais, então deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864. E no Evangelho estão reunidos os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as esperanças e consolações, e deu origem ao livro Céu e Inferno, em 1865, e fala sobre a justiça divina. Nesse livro há relatos de espíritos e de como viveram na Terra e, em vista disso, como se encontram, ou melhor, como se encontravam na época, porque o livro tem 154 anos,
e em vista disso, muitos espíritos já fizeram seu progresso. Então, eles relatam ali como estavam no mundo espiritual, de conformidade de como viveram, né, no plano terreno. Então, como dissemos, hoje daremos início ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Essa foi a última obra publicada da codificação de Allan Kardec, e gostaríamos de esclarecer que este livro ele tem uma linguagem mais profunda, o que pode tornar o entendimento um pouco mais difícil, nem mais difícil não, menos fácil, né, vou falar assim. E que por isso, né, alguns de nós, né, talvez não encontremos assim muito estímulo, mas nós faremos o nosso melhor, queremos dizer que faremos o nosso melhor para que o estudo seja leve, de possível entendimento para todos, né, de forma suave e agradável. É porque é assim no início, mas depois a gente começa a ter vontade de ler cada vez mais. Sabemos, né, que alguns irmãos estão conosco há algum tempo, por isso já tem o seu terreno espiritual adubado, né, pelo amadurecimento, pelos conhecimentos adquiridos aqui junto conosco, porque aprendemos todos juntos, não é verdade? Nós que estamos aqui falando do lado de cá, transmitindo esses ensinamentos, aprendemos junto com vocês que nos ouvem. Por isso, não temos dúvida de que os irmãos estão sedentos por um conhecimento mais aprofundado. Sim, o terreno espiritual de cada um de nós já recebeu o preparo necessário, ou está recebendo, não é verdade? Por isso, não pretendemos subestimar a capacidade de entendimento dos irmãos e queremos, com o apoio da espiritualidade superior, claro, oferecer a todos, né, esse oásis de conhecimento que nos auxiliará a entender melhor as duas forças que regem o universo, como diz Kardec, que são o elemento espiritual e o elemento material. Ele diz isso na introdução, né? Então, hoje nós faremos apenas uma breve apresentação da obra, posteriormente faremos sínteses dos capítulos, não faremos a leitura corrida para que não fique muito exaustivo. Então, pegaremos as partes mais relevantes, embora todo esse livro seja importantíssimo, não é verdade? Alguns capítulos demandarão mais de um encontro. Por exemplo, o capítulo 1 é bastante extenso. O livro é composto de 18 capítulos. A parte que fala da criação é composta de 12 capítulos. Os milagres e as predições são compostos de 3 capítulos cada item. Então, para começar, o que significa Gênese? Gênese quer dizer início, origem, criação, nascimento, não é? Todas as coisas que dão indícios aí desse acontecimento, né? De nascer mesmo, de nascimento. Eu não sei se todos perceberam, mas a Gênese, como eu falei anteriormente, ela foi tirada da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Sendo assim, por que será que ela foi a última a ser lançada? Será que Kardec esqueceu de fazer a primeira e pulou logo para o Livro dos Médiuns? O que será que aconteceu? Então, Kardec nos diz no 5º parágrafo da introdução: esta obra é, pois, como já dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, gente. Olha que magnífico! Mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base
houvessem atingido a maturidade. E além disso também se fazia mister, ou seja, se fazia necessário levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Kardec continua dizendo: o Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. É verdade. Se a gente está no primeiro ano, por exemplo, e a gente passa para o quarto ano, vai dar problema, não é, gente? Porque a gente não vai conseguir entender, porque a gente pulou fases, não é? O bebê, por exemplo, quando nasce antes da hora, não dá problema? Então é importante que haja essa maturação, esse entendimento, né? A importância do assunto que aqui tratamos, diz Kardec, nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Então, a gente já começa aí percebendo que precisamos trabalhar a paciência. E a gente continua no próximo vídeo.